Vamos estudar hoje receptores farmacológicos. Como já aprendemos, os receptores, eles são alvos para a ação de fármacos. Os receptores são um dos tipos dos alvos para a ação de fármacos. Primeiramente, vamos estudar os receptores metabotrópicos. Receptores metabotrópicos, eles também são conhecidos como receptores acoplados à proteína G, tendo suas siglas conhecida mundialmente como GPCR. Os receptores acoplados à proteína G, aqui a gente vê nessa figurinha, essa proteína rosa é o GPCR, e essa parte azulada é a proteína G. A proteína G, ela tem 3 subunidades, sendo a subunidade alfa e o dímero beta-gama. Quando o agonista ele se liga ao receptor metabotrópico, ele faz com que a proteína G se ligue a ele e haja uma dissociação, uma separação dessa proteína G. Assim, a subunidade alfa, ela ativa a proteína efetora e, ao ativar a proteína efetora, leva a diversos efeitos intracelulares, ou seja, dentro da célula. Além disso, há efeitos também que são mediados a partir do dímero beta-gama. Vale salientar que o nome dímero é porque a subunidade beta-gama permanece juntas. O receptor metabotrópico, ele é também conhecido como uma 7-alfa-hélice transmembranar. O que é que isso significa? Significa que esse receptor ele vai transpassar 7 vezes a membrana plasmática. Então, é um receptor, uma proteína que transpassa 7 vezes a membrana plasmática. Aqui, mais uma vez, a gente vê essa conformação passando 7 vezes a membrana plasmática. Aqui a gente visualiza a proteína G, a subunidade alfa e o dímero beta-gama junto. E aí, algo que é importante ser falado para vocês é que a proteína G é chamada desta forma porque ela é ligada ao nucleotídeo GDP, quando ela está na sua conformação inativa. E quando ela é ativada, ou seja, quando ela é ligada ao receptor, ela troca o GDP, especificamente a subunidade alfa, troca o GDP pelo GTP, como a gente pode observar nessa figura. Então, quando a gente diz que a proteína G ela foi ativada, significa que saiu o GDP e entrou o GTP. Saiu o difosfato de guanosina e entrou o trifosfato de guanosina. E aí a subunidade alfa pode ativar a proteína efetora. A proteína G, ela pode ativar várias vias de transdução de sinal, que isso é uma pauta para um outro vídeo. E é importante a gente entender sobre os receptores metabotrópicos, porque ele pode ser alvo de 80% a 90% dos fármacos que estão no mercado. Além dos receptores metabotrópicos, outra classe importante a ser estudada é a classe dos receptores ionotrópicos. Os receptores ionotrópicos, como o próprio nome já sugere, o sinônimo dele vai ser os canais iônicos operados por ligante. O que é que isso significa? Como nós podemos observar nesta figura, a característica dos receptores ionotrópicos é que eles formam canais, ou seja, eles formam poros na membrana. Esses poros, esses canais, permitem a passagem de íons, ou seja, poro, como vocês podem observar aqui nessa setinha, poros que permitem a passagem de íons. Então, continuando, eles têm a característica do início do seu efeito ser super rápido, acontece em milissegundos. São proteínas
transmembranas que transpassam a membrana plasmática, como a gente pode observar aqui na figurinha. E o seu efeito ele vai estar relacionado à alteração no potencial de membrana. E essa alteração no potencial de membrana, ela se dá devido à alteração na composição iônica. O que é que significa alteração na composição iônica? Significa a alteração na composição a partir da entrada ou saída de determinado íon, como a gente vai ver nos exemplos dos próximos slides. A maioria dos ligantes dos receptores ionotrópicos, eles são neurotransmissores que são substâncias que vão atuar no nosso sistema nervoso. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores do nosso sistema nervoso, que atua no receptor nicotínico, por exemplo, receptor nicotínico que está localizado lá no nosso músculo esquelético, por exemplo. Glutamato, que atua no receptor NMDA, que é o receptor do N-metil D-aspartato. O GABA, que atua no receptor GABA-A. A glicina, que atua no receptor da glicina. Então, a gente vai pegar dois exemplos desses receptores para exemplificar os receptores ionotrópicos de maneira geral. Então, aqui a gente vê o receptor nicotínico. Aqui nessa primeira figurinha, o receptor nicotínico está no seu estado de repouso. No seu estado de repouso, deixa eu pegar aqui a cor vermelha que chama melhor a atenção de vocês. No seu estado de repouso, aqui o poro está fechado. Se o poro está fechado, ele não vai permitir a passagem de íons para dentro da célula. Aqui, então, no estado de repouso, sem passagem de íons. Então, aqui a gente vê que duas moléculas de acetilcolina passam a se ligar no canal e, ao se ligar ao canal, vocês veem que essa conformação da proteína que está fechada termina passando a ficar aberta. E, ao ficar aberta, permite a passagem desses cátions. No caso, especificamente o sódio e o cálcio. E aí, gente, vale chamar a atenção para vocês. Não é qualquer íon que vai passar pelo canal. Vai passar pelo canal o íon, o cátion, que o ânion ou cátion que o canal ele tiver a afinidade. Então, nesse caso, os receptores nicotínicos, ele vai ter afinidade pelo sódio e pelo cálcio. E aí a gente para e pensa, uma célula que vai receber sódio e que vai receber cálcio. Essa célula, ela vai ficar mais positiva. Então, significa que essa célula, ao receber esses íons, ela vai ser despolarizada. Portanto, vai levar a um efeito excitatório nesta célula-alvo. O outro exemplo é do receptor GABA-A. O receptor GABA-A, ele vai permitir a passagem dos íons chamados de íon cloreto. Cloreto, como vocês podem observar, é um ânion, carga negativa. Carga negativa dentro da célula vai deixar a célula mais negativa. Então, a célula que já é negativa, ficar mais negativa, ela vai ficar hiperpolarizada. Uma célula hiperpolarizada significa que ela vai levar à inibição neuronal. Inibição neuronal, então, dificulta a geração do potencial de ação. Então, por isso que o GABA, que é o neurotransmissor que ativa o GABA-A, ele é conhecido como neurotransmissor do tipo inibitório. Então, se houver uma substância que chega e inibe o receptor GABA-A, essa substância que inibe o receptor GABA-A, ela vai fazer com que haja o impedimento da atividade do GABA e, consequentemente, vai levar à despolarização da célula, então a uma excitação neuronal. Os
receptores catalíticos, por sua vez, ele tem como sinônimos serem receptores do tipo enzimáticos. O início da sua ação pode ser de intermediária lenta, são, de maneira geral, inseridos na membrana plasmática, e o primeiro exemplo que eu trago para vocês são os receptores do tipo tirosina sinase. Tirosina sinase. Toda proteína sinase, ela tem a característica, toda enzima sinase, ela tem a característica de fosforilar, de adicionar um resíduo de fosfato na sua própria proteína. Então, os receptores do tipo tirosina sinase são receptores catalíticos que têm atividade tirosina sinase intrínseca. O exemplo que eu trago aqui para vocês é o receptor de insulina. Aqui tem duas moléculas de insulina, se vocês visualizam aqui, e esse receptor, ele é uma estrutura dimérica, ou seja, ele ocorre em par. Eu preciso de duas moléculas de insulina se ligando para levar à ativação desse receptor. O que é que significa essa atividade de tirosina sinase intrínseca? Aqui, quando essa molécula de insulina é ativada, um resíduo de fosfato, ele vai ser adicionado. Resíduos de fosfato serão adicionados. Então, ao ser adicionados, esse receptor ele é ativado e aí vai ter uma série de cascata intracelular que vai acontecer e levar a cascata intracelular. Outro exemplo de receptor catalítico é o receptor associado à ciclase de guanilio. Vale salientar que este receptor não é a mesma coisa que o receptor, a ciclase de guanilio solúvel, que está lá no citoplasma, que é ativada pelo óxido nítrico. Não é a mesma coisa, tá certo? Então, não é isso aqui que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o receptor que é transmembrana. Só que qual é o papel dessa ciclase de guanilio? Ciclase de guanilio vai converter o GTP em GMP cíclico. Por isso que é chamado de ciclase de guanilio. Converte o GTP em GMP cíclico. E continuando, a última classe de receptores é a classe de receptores nucleares. Receptores nucleares também podem ser chamados de receptores intracelulares, porque eles são localizados dentro da célula. Por que chamado de receptores nucleares? Porque a sua ação ela acontece no núcleo. E receptores de transcrição, porque vai alterar a transcrição proteica. Então, o início da ação deles, de maneira geral, é uma ação lenta. São ativados por compostos lipídicos, uma vez que sua localização é intracelular, não é na membrana plasmática como os demais que falamos anteriormente, localizado no núcleo ou no citoplasma, por isso que eu acabei de falar que se tratam de receptores intracelulares. A ação é no núcleo, por isso que são chamados de receptores nucleares. Então, vale salientar que o nome receptores nucleares não é porque são localizados necessariamente no núcleo. Há receptores nucleares no núcleo, há receptores nucleares que são localizados no citoplasma. E eles têm a característica de alterar a transcrição proteica, então a transcrição gênica, então pode aumentar ou diminuir a síntese proteica. Aqui nestas figuras tem dois exemplos. O exemplo de um receptor que está localizado no citosol e o exemplo do receptor que está localizado no núcleo. Então, ambas figuras mostram que o receptor é intracelular e ambas figuras mostram que
A ação dos receptores culmina no núcleo da célula e ambas as respostas vai levar a alteração na transcrição gênica, ok? E crescimento e proliferação celular. Então, para facilitar o entendimento geral de tudo que foi falado até agora, esse resuminho aqui para a gente entender. Os canais iônicos, os receptores ionotrópicos são os canais iônicos controlados por ligandes. Eles vão atuar, tem a característica de levar a hiperpolarização ou despolarização a depender do tipo de íon que vai passar pela membrana. Os efeitos celulares podem acontecer em milissegundos, ou seja, é super rápido. Exemplos dos receptores que nós falamos nesta aula foi o receptor nicotínico da acetilcolina e o receptor GABA-A do GABA, o ácido gama-aminobutírico. Receptores acoplados à proteína G, que são os GPCR, os receptores metabotrópicos. Falamos que eles são acoplados à proteína G, que é uma proteína que tem a subunidade alfa ligada ao dímero beta-gama, que quando é ativada quando o receptor GPCR é ativado, essa subunidade alfa vai se dissociar do dímero beta-gama e ele vai ativar proteínas efetoras, então vai levar a efeitos celulares, tem a característica de ser ativado por vários fármacos disponíveis no mercado. Os receptores catalíticos, a gente deu o exemplo dos receptores do tipo sinases. Esse nome quinase, gente, vale lembrar que a escrita correta é sinase, na tradução do inglês para o português, mas alguns livros trazem com esse nome quinase. Então, o efeito é um efeito mais demorado quando comparado ao receptor metabotrópico e ao receptor ionotrópico, então pode levar até horas. E os receptores nucleares, por sua vez, diferem dos demais em que característica? O receptor não está localizado na membrana, ele está localizado intracelular, seja no citoplasma, seja no núcleo. É chamado de nuclear porque o efeito necessariamente ocorre no núcleo da célula, envolvendo a transcrição gênica, alterando a síntese proteica, e os efeitos podem acontecer de horas até dias. Então, os efeitos são bem mais demorados quando comparados aos demais receptores. Então, espero que vocês tenham compreendido. Vamos aguardar os próximos vídeos.